Obrigada por deixar eu entrar na sua casa. Nós falamos na outra vez sobre o vaso. O vaso que foi no oleiro, foi feito de novo. Mas esse vaso não pode ficar vazio. A verdade é que ele precisa ser cheio. E como é que nós vamos encher esse vaso? Vamos lá em Atos capítulo 2, e no versículo 1 que diz assim a palavra de Deus: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como de fogo, e as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Olha que espetáculo. Eles estavam todos reunidos, os irmãos. Jesus havia subido aos céus, ressuscitou, foi nos preparar lugar como ele prometeu. E os irmãos ficaram reunidos, mas eles precisavam ser cheios. Eu creio que, a princípio, eles se sentiram muito temerosos pela a ida do Senhor, mas antes de ir, o Senhor veio e conversou com eles e os consolou e falou: olha, eu vou voltar, eu vou arrumar lugares, eu vou ajeitar tudo bonitinho ali no céu, mais ou menos assim, né, com as minhas palavras, mas eu vou voltar e vou buscá-los. Mas ficai aqui em Jerusalém, até que seja do alto revestido de poder. E isso aconteceu bem numa festa de Pentecoste na cidade, a descida do Espírito Santo. Meu Deus, era tudo o que eles precisavam, ser cheios do Espírito Santo. Os vasos já estavam prontos, organizados, já tinham aprendido com o mestre a caminhada, viram o mestre de perto e aprenderam muito com ele. O vaso estava pronto, eles foram quebrados e refeitos, mas precisavam ser cheios. E Deus prometeu, foi uma promessa, e serão cheios do Espírito Santo, serão revestidos do Espírito Santo. E foi algo tão espetacular que diz aqui a palavra de Jesus, que diz que em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, e todas as nações que estavam debaixo dos céus. Correndo aquela voz, que eles estavam ali, orando tudo junto, ajuntou-se uma multidão de pessoas que estavam confusas, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Havia várias nações ali. Então, eles ficaram maravilhados e assustados. O que está acontecendo? E perguntaram uns aos outros: não são galileus esses homens e estão falando a nossa língua? Como é que pode, né? Então, como é que ouvimos eles falarem a nossa própria língua? Eles ficaram espantados em ver esse povo. Então, eles começaram a relatar, olha, pardos, medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia e o ponto da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, parte do Líbano, perto de Cirene, forasteiro romano, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, e todos têm ouvido nas nossas próprias línguas a grandeza de Deus. Olha que coisa espetacular. Então todos se maravilhavam e estavam perplexos e perguntavam uns aos outros: o que quer dizer isso? Eles não estavam entendendo. Deus estava ali falando com cada um deles, esse povo, dessas nações, cada um ouvindo na sua própria língua. Deus usando aqueles vasos. Olha que coisa espetacular. Embora, como sempre, tem aqueles incrédulos que perguntam, ora, porém alguns zombando diziam: estão cheios de vinhos. Isso até acontece hoje. Muitos zombam, né, de você, porque você é cheio do Espírito Santo. Mas a verdade é que você precisa ser tão cheio quanto esse vaso, precisa encher do poder, da graça e do conhecimento de Deus para que você possa levar a mensagem do eterno a muitas vidas. Então, o que eu quero passar para você hoje é que você está pronto, você está preparado. Então agora você precisa buscar mais ao Senhor.
E como que eu posso fazer isso? Primeiro, oração. É isso que vai ligar você com o Eterno. É essa ligação. Você e o Eterno, buscando a Deus, conversando com Ele. E não precisa de vãs repetições. Converse como eu estou conversando com você. Fale para Ele das suas necessidades, das coisas que você vê, das coisas que você precisa aprender. Converse. Ele com certeza vai lhe responder. Pode acontecer isso sem dúvida. Ele é vivo. Você não é cristão, você não acredita que Ele ressuscitou, então Ele está vivo. E Ele em breve voltará e Ele vai conversar com você. Com certeza Ele falará no seu coração. E uma outra coisa muito importante, que você leia a palavra. É importante que você pegue a sua Bíblia e comece a ler, e comece a estudá-la. E se você não entender, procure o seu pastor, procure alguém que possa ensiná-lo dentro da palavra. Porque o mais lindo e o mais importante que houve homens que andaram com Jesus, está escrito, Mateus, Lucas, Tiago, João, e, enfim, foram vários discípulos e que coisa gloriosa, deixaram muitas coisas escritas para nós, para que nós aprendêssemos. Então, aprenda, eles são as pessoas que podem, através da Bíblia, nos ensinar muitas coisas. Se você não entender, procure alguém que possa ensiná-lo, não é mesmo? Aprenda, leia, busque a Deus em oração, em comunhão. Não esqueça de agradecer a Deus por todas as coisas que Ele lhe faz. E peça para que você seja cheio do Espírito Santo. Estamos vivendo os últimos tempos. Todo mundo está vendo isso, não preciso falar. Ora, pelo livro de Apocalipse, você já vê que algumas coisas já estão acontecendo. Estão muito claras. Agora você precisa estar cheio, você precisa estar revestido de poder para suportar tantas coisas que ainda hão de vir. Se você acha que tem muitas coisas já acontecendo que são ruins, você não sabe ainda quantas coisas ainda estão por vir. Então, se revista de poder, se revista de oração, se revista de busca com Deus, se revista da leitura, se revista de estudar, de ver estudos, quantos estudos bíblicos que nós temos na televisão, no YouTube, meu Deus, na rádio. Busque aprender, busque. Vá para a sua igreja, quantas igrejas evangélicas que estão aí perto da sua casa, busque a palavra de Deus, leia a Bíblia e busque ao Senhor para que você seja cheio do poder de Deus, do conhecimento e da graça de Deus. Você precisa ter a graça de Deus, a bondade de Deus sobre a sua vida e ter um encontro com o Senhor. E para você ter um encontro com o Senhor Jesus, é você abrir o seu coração e falar, olha, eu me rendo a Ti, Jesus, e eu já percebi que eu preciso de Ti, eu me coloco à sua disposição e ponha meu nome no livro da vida. E eu serei completamente sua ou seu, e comece a buscar esse Jesus e seja cheio do poder. Aqui é uma promessa para todos aqueles que buscam. Você pode ver no Velho Testamento, que coisa espetacular, quando Joel fala no capítulo 2 e no versículo 28 e 28, sabereis, e depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visão, até sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei do meu espírito. Essa é uma promessa, já estava escrito ali no Velho Testamento, cumpriu-se no dia de Pentecostes. Você lê no Novo Testamento, em Jerusalém, e ele se cumpre até hoje. Busque o poder de Deus, se revista da unção, da graça, da benevolência e do amor de Cristo. Seja um verdadeiro cristão. Conheça a esse Jesus, conheça a esse Deus. E somente através da sua palavra é que você pode conhecê-lo de maneira profunda. Amém? Nos veremos na próxima. Um grande abraço.